Olá, gente, bem-vindos de volta ao canal Si aqui no YouTube. Hoje eu vim falar de um assunto relacionado à psicologia, mas não necessariamente à dificuldade de aprendizagem ou necessidades educativas especiais. Hoje eu vim aqui responder umas questões que chegaram acerca da separação conjugal, né? Não a separação em si, né? Mas as consequências ou como lidar, né, com essa notícia relacionada aos filhos. Bom, para falar sobre esse assunto, o primeiro ponto importante é a gente conseguir diferenciar a conjugalidade da parentalidade, né? São conceitos que muitas vezes caminham juntos, mas são bem diferentes, né? A conjugalidade vai dizer respeito à vida conjugal, marido e mulher. E a parentalidade tem a ver com os outros laços de parentesco. Então, numa separação conjugal, como o próprio nome diz, é uma separação entre marido e mulher. Tanto que existe ex-marido, ex-mulher, mas não é uma separação parental, digamos assim, né? Não existe esse termo, porque não existe ex-filho, ex-pai, ex-mãe, né? Então, pensando dessa forma, acho que a gente consegue visualizar melhor qual é a diferença desses conceitos. Então, antes da gente aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, só um parênteses, né? Aqui eu tô falando da separação conjugal e usei termos como pai e mãe, né? Marido e mulher, mas a gente sabe que hoje em dia estamos numa sociedade mais aberta, né? Enfim, com respeito às diferenças, não só as diferenças que a gente defende em relação à questão da deficiência, mas as diferenças também relacionadas à questão religiosa, etnia e da sexualidade também, né? Então aqui eu vou usar termos como marido, mulher, pai, mãe, mas se aplicam a todas as famílias. Então, voltando à questão da parentalidade, da conjugalidade, numa separação conjugal, a relação pode não ter dado certo e por isso é interrompida. Mas isso não significa que a outra relação parental também não vai dar certo. Afinal de contas, a gente está envolvendo aí outras pessoas, outros tipos de sentimento, né? Uma outra relação completamente diferente. Então, muitas vezes, enfim, um marido pode não ser o marido perfeito, ideal, pode ter tido algum motivo para a gente querer se separar daquele marido, mas isso não vai dizer que ele também seja um mau pai, né? A mesma coisa em relação à mãe. A mãe pode não ser a melhor esposa, né, na visão daquele marido, mas isso não vai querer dizer também que ela seja uma péssima mãe, né? O contrário também pode acontecer, né? De serem ótimos maridos e mulheres, mas a relação parental de pai e mãe pode não ser das melhores, porque uma relação é totalmente diferente da outra. Aí chegamos num outro ponto, né? Tá, resolvemos nos separar, temos um filho e agora, né? Muitos casais acabam resolvendo a separação entre si e ponto final. A criança muitas vezes não é nem avisada, comunicada que aquilo está acontecendo, né? Mas vem sempre a dúvida, né? Nunca é uma questão arbitrária, né? Não aviso porque não quero, né? Muitas vezes isso vem por trás, com dúvidas por trás, né? Como contar, devo contar, né? O que eu sempre oriento e costuma funcionar conte tudo ao filho, né? Ah, ele é muito pequeno, não vai entender, ele vai entender. E muitas vezes, se você não contar, ele vai entender de outra forma, que ele vai fantasiar, né? Então eu costumo dizer que o silêncio é um espaço que a gente preenche com o que a nossa criatividade permitir. E criança tem muita criatividade. Então, para a gente não dar espaço para essa criatividade agir, o mais correto com a gente, com a própria criança, é contar a verdade, né? Óbvio que aí a gente vai ter que levar em conta o nível de desenvolvimento que a criança tá, né? Não é preciso contar
detalhes do porquê chegamos naquela decisão, mas contar com o cuidado de preservar a relação parental, né? Com o cuidado de ter noção de que a relação conjugal acabou, mas a parental vai existir para sempre. Então, podem não estar na mesma casa, podem não concordar mais, né, das ideias de vida, mas o pai vai estar sempre por perto, a mãe vai estar sempre por perto, vão continuar sendo pai e mãe, né? Não importa onde estejam, vão ser sempre os pais e as mães, né? A separação conjugal não vai anular os laços parentais. E isso, se é difícil muitas vezes pra gente que é adulto entender e separar o que é o que, imagina para uma criança. Então é bom a gente ter consciência disso primeiro, pra gente poder passar a consciência disso para a criança e explicar no nível que ela consiga entender, né? De que a mamãe e o papai não vão mais morar juntos, mas que sempre que ela precisar, vai estar lá a mamãe, vai estar lá o papai, né? Vão continuar se vendo, preservar momentos juntos, se possível, né? Que muitas vezes a separação não é tão amigável, mas se possível, é bom uma vez ou outra, né? Por exemplo, no aniversário da criança, no Natal, né? Em algumas datas específicas, é bom para a criança ver que a harmonia existe e que a relação de afeto mais íntimo acabou, mas que aquelas pessoas continuam ali para ela, ok? Bom, esse assunto é bastante complexo, então qualquer outra dúvida sobre isso mesmo ou sobre algum outro tema que veio à cabeça enquanto vocês me ouviam aqui, é só mandar um e-mail para esse endereço aqui de baixo que eu respondo num próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!